Evangelho segundo João, capítulo 1, versículos 1 até o 18. Só que nós vamos lendo aos poucos e vamos comentar e vamos conversar a respeito dessa parte do capítulo 1 do Evangelho segundo João. O Evangelho de João, amados, foi escrito por volta do ano 85 ou 90 depois de Cristo. Foi o apóstolo João que fez esses relatos. Então, 60 anos aproximadamente após a morte de Cristo Jesus, que João, certamente já bem velhinho, fez esse relato. E é muito interessante, muito profundo o Evangelho de João. Hoje eu quero conversar com você um pouco a respeito dessa primeira parte, capítulo 1, versículo 1. Diz o versículo 1: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Amém. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então esse versículo, irmãos, nos remete aos dias em que não existia dias, aos dias em que o tempo não existia. Era o tempo da eternidade, a dimensão espiritual. A palavra nos diz que naqueles tempos Cristo já existia e estava ao lado de Deus. Isso nos leva a entender que Cristo Jesus é preexistente. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. A palavra verbo, amados, traduzida aqui, é a palavra grega logos, que significa palavra, pensamento, conceito e suas expressões. Então nós vemos aqui que a palavra, ela mostra um conceito que comunicava atividade e revelação. E a palavra ou sabedoria de Deus é frequentemente personificada nessa verdade. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. A palavra era uma designação de Deus. Para a mente grega, o Novo Testamento é grego, para a mente grega, o termo logos expressava a ideia de raciocínio e controle criativo. A ideia principal do conceito logos é a revelação. E nesse texto nós vemos que essa palavra é aplicada a Jesus, que é tudo que Deus é e sua plena expressão entre os homens. Neste versículo, o Verbo, Cristo, aparece com Deus, isto é, comunhão mais distinto de Deus, e como Deus, idêntico a Deus em essência. Se você observar bem, a palavra nos fala: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Verbo refere-se a logos em grego, e refere-se a Cristo Jesus. E o versículo 2 continua dizendo: Ele estava no princípio com Deus. Ele estava no princípio com Deus. Então, amados, aqui nós vemos a eternidade de Cristo Jesus. Eu sei que muitos querem tirar essa eternidade do Senhor. Muitos querem fazer Cristo Jesus ser algo que Ele não é. Mas a Bíblia, o Senhor, fez questão de fazer essas citações através de João para que não houvesse dúvida quanto ao senhorio de Cristo Jesus, de como Cristo Jesus é um com Deus, é o Filho de Deus, mas é um com Deus, é o Deus encarnado, aquele que veio através de Maria, vestiu-se, eu uso o termo vestir, porque na verdade foi isso que o Senhor fez, vestiu-se como um homem, tornou-se homem, nasceu com um corpo humano, para que uma obra muito grande viesse à existência. Mas é o Todo-Poderoso, irmãos, é o nosso Senhor, é o nosso Salvador, é o Criador de todas as coisas. Versículo 3 continua dizendo:
Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Todas as coisas, irmãos. Cristo participou ativamente da criação da terra, do universo, do homem. Enfim, Cristo Jesus participou ativamente de toda a criação. Todas as coisas foram feitas por intermédio de Cristo. Ele esteve ativo, o Senhor esteve ativo, o nosso Deus esteve ativo na criação. Nosso Deus participou ativamente da criação. Glórias ao Senhor, porque este que é o Deus, o Todo-Poderoso, nos amou de uma forma tão intensa, tão profunda. Versículo 4, estamos lendo Evangelho segundo João, capítulo 1. Estamos no versículo 4. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Amém? Aqui nós vemos, amados, a palavra vida e luz em destaque. Uma ênfase sobre as palavras vida e luz. Estas são duas palavras especialmente associadas ao Evangelho de João. A luz em João significa revelação, que manifestará a vida que está em Cristo e que traz juízo aos que a rejeitam. E a vida, segundo o Evangelho de João, significa salvação e libertação baseada na expiação de Cristo. Oh, glórias! Aqui, irmãos, vemos que João escreveu com atenção especial e mostrou duas facetas do nosso Senhor. Uma das facetas, a luz, revela a vida que está em Cristo. Revela também que ele traz juízo sobre aqueles que o rejeitam. E mostra-nos também a vida, que refere-se à libertação que Cristo proporciona a todos aqueles que submetem-se ao seu senhorio. Irmãos, nós precisamos cada dia mais conhecer a respeito do nosso Senhor, entender a grandiosidade do nosso Senhor, compreender aquilo que o Senhor fez por nós, entendermos que o Senhor nos amou de uma forma tão intensa, que só mesmo quando estivermos na glória, só mesmo quando estivermos com Ele ali, juntos, nas terras celestiais, haveremos de compreender com toda extensão o significado da graça de Deus, o significado do senhorio de Jesus e do seu amor expresso no seu nascimento, na sua encarnação como homem. Irmãos, é difícil para nós compreendermos essa situação. É muito difícil. É muito difícil para nós compreendermos Deus, até mesmo compreendermos Deus, porque o que nós temos de... é impossível para nós mensurarmos a grandiosidade do Senhor. Nós não temos parâmetros. Nossos parâmetros são os nossos governantes. Aqueles que viveram no passado, que fizeram impérios gigantescos. Isto é o nosso referencial de grandiosidade. Mas eu quero dizer para você que o Senhor está muito, mas muito, infinitamente além do maior governante que já existiu sobre a face da terra. Eu sei que você sabe disso, mas eu quero chamar a tua atenção para esse fato que Cristo Jesus, nesta grandiosidade, nesse poder imenso, Ele submeteu-se, humilhou-se e tomou forma de criatura. Encarnou-se, tornou-se homem, homem em todos os aspectos, amados. Meu Deus, nós não podemos achar que Jesus era um deusinho ali vivendo com Maria e com José e Maria. Não, de forma alguma. Jesus era um garoto nos seus dias de garoto, um adolescente nos seus dias de adolescente, um jovem nos seus dias de juventude.
sujeito a todas as dificuldades, a todos os problemas, até mesmo orgânicos, de saúde. Jesus era homem perfeito nesse aspecto. Homem perfeito porque ele tinha todos os atributos comuns aos homens, exceto o pecado. Tinha fome, precisava dormir, beber água, tinha sede. Certamente sorriu muito, também certamente chorou. Enfim, essas coisas que são comuns à humanidade. E eu quero afirmar para você, irmãos, isso não é heresia, porque é a Bíblia que nos mostra dessa forma, que a única coisa que Jesus tinha diferente em relação aos demais humanos era a sua situação de isenção do pecado. Nasceu sem pecado, viveu sem pecado e com certeza morreu sem pecado. Ele, versículo 8 diz: ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina todo homem. Jesus, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina todo homem. Irmãos, esse texto nos mostra que Jesus Cristo veio trazer de uma forma espontânea a salvação a todos os homens, que sujeite-se à sua vontade. Nos mostra que a salvação está aberta, está ao alcance da humanidade, está ao alcance daqueles que querem também amá-lo, como são amados por ele. Aqui a palavra não está falando de uma salvação automática. Não, esse negócio de salvação automática não existe. A Bíblia não nos dá a entender que existe uma salvação automática. A Bíblia nos dá a entender que precisamos ter compromisso com Jesus, que precisamos aceitar o Senhor. E isso chama-se de livre arbítrio. Porque se o Elias Oliveira não quiser nada com o Senhor, certamente não terei comunhão com Ele. Mas se eu quero adorá-lo, se eu quero amá-lo acima de todas as coisas, é possível que eu seja um com Ele. Mas se eu aceito a ideia que a salvação é automática, eu estou jogando fora, eu estou enterrando todo o sacrifício de Cristo Jesus para com a humanidade. Ele diz: todos que vêm a mim, jamais os lançarei fora. Todos que vêm a mim, todos que vêm a mim, da ideia de voluntariedade. Versículo 10 de João, capítulo 1, capítulo 1. Estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Irmãos, o mundo não o reconheceu a Jesus como Filho de Deus, como Criador. Quando Cristo mostrou-se como Messias, quando ele veio e cumpriu todas as profecias referentes ao Messias, mas aqueles para os quais ele veio o rejeitaram, não o reconheceu como o Messias. Amados, e ainda nos diz aqui o versículo 12: mas todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Eis aí a grande chave, eis a chave da salvação, eis o grande sacrifício de Cristo, eis o grande objetivo de nosso Senhor. E João afirma de forma bem clara: mas a todos quanto o reconheceram, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Eis aí, irmãos, eis aqui, amado, a verdade que se aplica às nossas vidas. Quando nós reconhecemos o Senhor, nós fomos feitos em filhos de Deus, fomos feitos um com o Senhor, recebemos uma nova vida nova, uma vida de restauração, uma nova mente.
E essa novamente nos obriga, irmãos, a vivermos diferente, vivermos em santidade, vivermos em pureza, buscando as coisas lá do alto continuamente. Versículo 13: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Amém? Amados, esse novo nascimento com certeza é sobrenatural. É o nascimento que é operado em nossas almas. É o nascimento que é operado em nosso ser, na essência do nosso ser, evidentemente a nossa alma. E isto, amados, nos leva a uma realidade diferente. Primeiro nascemos como homem, nascemos na carne, depois recebemos do Senhor um novo nascimento, uma restauração, e nessa restauração recebemos, é implementada em nosso ser a presença do Todo-Poderoso. Nós recebemos a graça do Senhor, recebemos a glória de Deus em nossas vidas e somos transformados em novas criaturas, vidas chamadas para fazer a vontade do Senhor, para honrar o Senhor em todos os aspectos, em todas as situações. E nós, amados, esses que nasceram de novo, esses que foram restaurados pelo Senhor, não podemos de forma alguma nos conformar com este mundo, não podemos de forma alguma aceitar as imposições deste mundo, mas estamos aqui para levar a transformação, levar a novidade do Evangelho, a novidade da nova mensagem para aqueles que ainda não conhecem o Senhor, para aqueles que ainda não estão com o Senhor, e desta forma levá-los a entender que a salvação é o bem mais precioso que nós temos na nossa existência, porque através da salvação nós vamos estar na presença do Senhor. Através da salvação nós temos acesso aos céus. Glórias a Deus por isso. Versículo 15, João testemunha a respeito dele e exclama: esse é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem contudo a primazia, porquanto já existia antes de mim. Nós vemos aqui que João, antes do nascimento, ele já estava ali testemunhando. João, nesse caso aqui, João Batista, estava ali testemunhando a respeito daquele que haveria de vir, aquele que era o Senhor, o Todo-Poderoso. Versículo 16: porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça e sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai, é quem o revelou. Aqui a palavra de Deus nos fala que Cristo Jesus é a revelação do Todo-Poderoso. Quem viu ao Senhor Jesus, viu a Deus. E hoje, amados, pelos olhos da fé, nós contemplamos o nosso Senhor. Pelos olhos da fé, nós vivenciamos o nosso Senhor. Pelos olhos da fé, nós pagamos o preço para sermos chamados de cristãos. Porque cristãos são os seguidores do nosso Senhor. Mas, amados, Cristo Jesus disse um dia àqueles que querem segui-lo, àqueles que querem reconhecê-lo como Senhor e Salvador, àqueles que querem estar aos pés da cruz, àqueles que querem estar com Ele na glória: se me amais, guardais os meus mandamentos. Me amas? Guarda os meus mandamentos. E eu falo a mesma coisa para você. Queres amar o Verbo? Queres amar a palavra? Queres amar aquele que estava desde antes a criação, desde antes a existência dos nossos tempos? Queres amar este? Guarda a palavra do Senhor, viva a palavra de Deus, pratique a palavra de Deus, elimine da tua existência toda sorte de pecado, elimine da tua existência toda sorte de consociação com este mundo impuro, injusto, pecaminoso e que está nos braços do maligno.
e deixe somente o Espírito Santo de Deus envolvê-lo de uma forma tão intensa, de uma forma tão maravilhosa. Oh glórias, que você não terá palavras para expressar a presença do Senhor na tua existência, na tua vida, porque é assim que o Senhor faz. Ele nos dá o Espírito de Deus, e o Espírito Santo de Deus é uma energia que explode nossos corações. Evidentemente que o Espírito Santo de Deus é uma pessoa, mas a sua presença em nossas vidas é uma energia que explode nossos corações em gozo, em satisfação, em prazer, em alegria, em estarmos felizes na presença do Senhor. Oh glórias! E assim, amados, prosseguiremos e viveremos e seremos mais que vencedores no Senhor. Que a glória do Senhor, que a glória do Verbo, que a presença do Verbo seja constante na tua existência, e que tudo quanto faças seja para honrar, seja para bendizer aquele que nos amou primeiro e que morreu por nós, porque nos amou demais. Amém? Nós lemos o Evangelho segundo João, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 18. Que Deus abençoe muito a você, que a glória de Deus envolva a tua vida maravilhosamente. Amém.